Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória para o nosso Deus. Amém pela vida de vocês que aqui chegaram. Porque sei que foi difícil hoje, essa chuva, né? Dificulta mais um pouco. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que aqui chegaram, que aqui estão. Você tem certeza que hoje você sairá aqui transformada, diferente? Vocês entenderam o que eu falei? Vocês têm certeza que sairá daqui hoje diferente, transformada? Amém? E você sairá se você ficar ligado com os céus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Jeremias 18. Jeremias 18, nós iremos ler até o 6. Quem achou diz amém. Amém. Foram poucas pessoas, né? Mas iremos ler, tá bom? Que aqui no telão já está a palavra. E vocês que não encontraram, acompanham por aqui. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Feche os seus olhos e oremos, Paizinho. Aqui estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, ó Pai. Nós somos um vaso, Senhor, e Tu é o oleiro. Pai, como nós cantamos aqui, que o Senhor venha crescer nessa noite, que eu possa diminuir, que eu possa assumir, e que nada venha sair de mim, que nada venha sair dos meus lábios, mas o Senhor falando para a Tua noiva, para a Tua igreja, porque eu sou Tua, a Tua noiva também é Tua, o povo é Teu. Então fala aquilo, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E todos dizem... Amém, glória a Deus. Podem sentar. Amados, eu estou muito feliz, estou muito grato a Deus por estar aqui fazendo algo que vocês sempre me veem aqui adorando ao Senhor, né? E diga a vocês que fácil não é. Eu toda vez que eu subo ao altar, seja para louvar, seja para dar um aviso, seja para o que for, eu temo e tremo. Porque nós sabemos que aqui não é qualquer lugar, aqui é um lugar santo, né? Então, eu estou, os dois, temendo e tremendo. Porém, eu estou debaixo de uma palavra, né? Eu vim debaixo de uma palavra. A vontade que me deu na hora que o pastor Anderson enviou a mensagem é dizer, lógico que não. Mas o Senhor disse sim, você diz não e eu digo sim, você vai. Então, aqui eu estou sendo obediente, eu estou vindo. E que vocês comecem a orar para que Deus possa falar grandemente em seu coração. Que você possa sair de uma forma diferente. Amém? Então nós iremos falar sobre o vaso e o oleiro. O oleiro tem o controle em suas mãos. Quando eu estava lendo essa passagem sobre Jeremias, então, quem não sabe sobre Jeremias, ele é um profeta bem conhecido como profeta chorão. É o profeta das lágrimas, né? E Jeremias, ele foi... Deus tinha colocado no coração de Jeremias o chamado muito cedo. O Senhor falou no primeiro capítulo de Jeremias, dizendo que
Ele escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele. Então Jeremias não tinha como fugir. Ele já nasceu com esse propósito. Deus tinha esse propósito para a vida de Jeremias. E não foi fácil para Jeremias, porque Jeremias ele foi levantado num tempo muito difícil, no tempo que as pessoas não queriam saber de Deus. O povo de Israel, uma hora ele estava adorando a Deus, outra hora ele estava adorando qualquer coisa que aparecia na frente dele. Então, às vezes, eu fico imaginando a dificuldade que Jeremias teve para falar com aquele povo conhecedor da palavra. Como é difícil falar com alguém. Você prega para uma pessoa, aquela pessoa te ignora, você querendo mostrar a ela a verdade, e é como se você estivesse falando sozinho, entrando no ouvido e saindo no outro. Eu tenho certeza que cada um de vocês já passaram por essa experiência. E você imagina agora Jeremias sendo levantado no tempo difícil, onde o povo não queria mais saber de Deus, ou onde o povo já tinha perdido a esperança. E o povo só lembrava de Deus quando estava na maior dificuldade. Será que isso lembra alguma coisa? Será que nós não estamos passando nesse tempo? As pessoas só lembram de Deus quando está passando por dificuldade, quando está passando por algo difícil, quando está em uma luta, quando está num deserto, quando está diante de um velório. É onde as pessoas começam a lembrar de Deus. Não é bem assim? Aquele povo de Israel estava nesse mesmo caminho, só lembrava de Deus quando estava na pior, quando o inimigo dele se levantava para derrotar ele, era onde ele se humilhava, corria para os pés do Senhor. E Deus levantou Jeremias naquele momento. Então se vocês perceberam na palavra que nós lemos, a palavra do Senhor que veio a Jeremias começa assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então esse versículo segundo, versículo 2, o Senhor entra em tira o Jeremias do conforto, tira Jeremias do conforto para o confronto, porque o versículo 2 fala assim, ó: levanta-te e desce a casa do oleiro. Então ele está dizendo, levanta-te. Nós não sabemos como Jeremias estava, se estava sentado de braço cruzado, se estava numa rede, se estava deitado, nós não sabemos. Mas sabemos que ele estava nessa posição, porque a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro. E assim Jeremias fez. Jeremias, ele foi obediente. Ele desceu a casa do oleiro. Kelly, como você sabe que ele foi obediente e ele desceu? Porque o versículo 3, ele fala sobre isso. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então o versículo 3, ele confirma que ele foi obediente à palavra de Deus. Ele desceu a casa do oleiro. E o que me chamou a atenção também no versículo 3, é que quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele não encontrou o oleiro desocupado. Ele encontrou o oleiro trabalhando. Ele encontrou o oleiro já fazendo um vaso. O que eu quero dizer para você é que Jeremias chegou na casa do oleiro, mas já encontrou o oleiro trabalhando. Jeremias não tem noção de onde surgiu aquele barro. Jeremias, ele não viu quando o oleiro saiu da casa, foi em busca do barro. Ele teve que sair do conforto dele, ele teve que ir buscar o barro. E eu pesquisando a respeito de barro, não é qualquer barro que faz um vaso. Tem 200 e todos os tipos de barro, tem 200. Mas só 8 é que consegue fazer um vaso. Então o esforço que aquele oleiro teve para sair de casa, para buscar o barro, para tirar o barro, com certeza ele estava lá com alguma pá, ou sei lá o que, uma enxada. Ele não conseguiria tirar o barro com a mão. Então ele levou algum instrumento para tirar aquele barro. Mas Jeremias não viu. Quantas vezes você está aqui adorando ao Senhor, você está empenhado na obra do Senhor, aí chega uma pessoa de ontem, do nada, aí vê você lá todo naquela ativa, trabalhando, adorando, cantando, pregando, fazendo algum trabalho na obra do Senhor. Aí ela chegou ontem e vê já o barco já andando, já pega o barco andando, e olha para você e faz, menina,
Tu está em tudo, tu está em todos, né? Não é que você começou a trabalhar de hoje ou de ontem. O Senhor vem trabalhando na tua vida lá de trás, desde o ventre da tua mãe. É que agora você foi ativado pelo Espírito Santo para que você começasse a trabalhar, começasse a fazer aquilo que o Senhor já tinha determinado para mim e para a tua vida. Amém, igreja? Vamos ler o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Talvez Jeremias falou assim: pronto, agora o Senhor me trouxe aqui para me ver o oleiro fazendo vaso. Mas eu chego aqui, o vaso quebra na mão do oleiro. Na mente de Jeremias, se fosse comigo, eu dizia: pronto, não tem mais jeito. Mas o oleiro, ele tem um controle nas mãos dele. O oleiro, ele não perde o controle. Talvez para mim e para você, uma situação que você está há tanto tempo buscando ao Senhor resposta, e você tem orado pelo seu esposo, e você tem orado pelo seu filho, e você tem buscado tanto do Senhor pelaquela pessoa, jejuando, gastando tempo, e você só vê aquela pessoa cada dia mais piorando. Cada vez que você pede a Deus para aquela pessoa parar de beber, mais a pessoa bebe. Cada vez que você pede ao Senhor para aquela pessoa parasse de se drogar, mais a pessoa se droga mais e mais. E eu e você, nós temos essa tendência a dizer: pronto, para mim já chega, não vou mais orar, então é isso que ele quer, então siga a sua vida. Mas é diferente com o oleiro. O oleiro, ele tem um amor, ele tem um carinho. O vaso quebrou na mão do oleiro. O oleiro é Deus, o vaso somos nós. Imagina se eu, do jeito que eu era antes, meu Deus do céu, só Deus na minha vida. Glória a Deus que vocês estão conhecendo a nova Kelly aqui. Imagina se Deus desistisse de mim lá atrás. Imagina se Deus desistisse de você. Tu pode parar um pouquinho nesse momento e imaginar quem era você lá atrás? Talvez a tua família não dava R$1 por você. Ô Kelly, mas não é lá atrás não, é ainda hoje. Eu falo na minha família, ninguém dá valor. Quando eu falo, eu sou zombada, eu sou servida de mangação. Jeremias também foi assim. Jeremias, quando levava a palavra, as pessoas não chamavam ele de louco, começavam a zombar dele. Mas não só foi com Jeremias, foi com todo aquele que o Senhor levanta. Porque o que eu entendo é que cada um que nós somos chamados para fazer a obra não vai ser fácil, vai ser espinhoso. Sabe por quê? Porque a cruz, ela não foi fácil. A cruz foi uma pessoa inocente que não fez nada. Jesus, ele só falou a verdade. Mas o que foi que o ser humano fez com ele? Joga ele lá na cruz. O pecado que estava para ser, para aquele, esqueci o nome dele agora, para aquele bandido, quem lembrar o nome, por favor? Isso, era para ele, a cruz era para ele, mas o que foi que a multidão escolheu? Não, solta Barrabás e mata Jesus, e mata Nazareno. Mas por quê? O que ele fez? Ele não fez nada, ele só falou a verdade. Então, onde você chegar falando a verdade, você vai ser criticado, você vai ser mal visto, porque a verdade é um confronto. A verdade é um confronto entre a luz e as trevas. E Jeremias, ele sofreu muito. Jeremias, ele foi jogado até dentro de um buraco. Gente, você pode imaginar uma situação dessa? Você falando: o caminho é esse o caminho, e as pessoas não querem dar ouvido e vão matar Jeremias. Jeremias está falando demais. Você imagina a dificuldade que ele teve, mas ele não desistiu. Ele poderia até ter ficado triste. É por isso que a palavra diz: ei, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando você estiver triste e abatido, ei, levanta e desce à casa do oleiro. O que é descer à casa do oleiro? É você descer pelas madrugadas e dizer: Deus, eu não sou nada, eu sou pó. Jesus, vem aqui comigo. Se o Senhor não estiver comigo, o que seria de mim? O que seria de você? Nós seríamos como uma folha seca, caída no chão, sem direção, sem rumo tomar.
Mas o oleiro, ele olhou para mim e para você e disse: esse vaso ele tem valor. Você pode não ter valor para a tua família. Você não pode ter valor lá no teu trabalho. Você não pode ter valor para o povo lá de fora. Mas aqui na casa do oleiro, você é um vaso de honra. Você é um vaso precioso. Mesmo que o Senhor esteja trabalhando com você e você quebre, mas Ele novamente volta a trabalhar em você. Ele não desiste de você. Ele não vai jogar você, tô nem aí, vou amassar e vou jogar fora. Não, Ele vai novamente refazer o vaso e fazer você um vaso de honra. Amém, igreja? Vamos continuar lendo aqui. No 6 ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez desse oleiro, ó casa de Israel. Esse daqui é o que me chamou muita atenção. Às vezes nós queremos dar ordem ao Senhor, né? Oh Deus, assim não. Como a Kelly fez agora? Não, eu não vou. Como um vaso pode dizer para o oleiro: me faça dessa forma, porque eu não quero ser dessa forma? Não tem como. Nós somos o vaso, é o oleiro que tem o controle da nossa vida, é o oleiro que tem a direção, é Ele que nos direciona para fazer aquilo que Ele já desejou fazer desde antes da gente ter nascido, desde o ventre da nossa mãe. Deus olhou para o barro e deu um valor que ninguém daria. Gente, você daria um valor alto a um caminhão cheio de barro? Sim ou não? Não, eu também não daria. Agora eu tenho certeza, se tivesse um vaso lindo, maravilhoso aqui, você daria um valor àquele vaso, não daria? Então entenda o que o Senhor está falando para você. Lá fora você não tem valor, mas aqui você é joia rara, você é menina dos meus olhos. Aqui você é um vaso de ouro precioso na mão do oleiro. Antes de você ser resgatado por Deus, você não tinha propósito definido. Com certeza você não sonharia: eu quero louvar o Senhor, eu quero ganhar vidas para o Senhor. Você não passava nem isso para a sua cabeça quando você estava lá fora, porque você não tinha nenhum propósito definido. Mas Deus te resgatou, Deus te colocou de novo na roda e começou a te fazer um vaso conforme a sua vontade. Ele acreditou em você. Ele acreditou que você tinha jeito. Quem éramos nós lá atrás? Quem éramos nós? Mas o Senhor olhou com compaixão para mim e para você e disse: eu vou usá-lo para uma grande obra. Amém, igreja? Eu quero falar algo para vocês, que você é um vaso lá no teu trabalho. Não pense que aquela pessoa que está ao seu lado no trabalho vai ser alcançado por alguém aqui da igreja, porque é você que está representando a igreja lá no teu trabalho. É você, vaso escolhido, que está representando lá no seu trabalho. É você que está representando lá na faculdade, no colégio. Você é um vaso. Não pensa que só somos nós que estamos aqui, nós pastores, obreiros. Não, você também é um vaso. Você é um vaso também na mão do oleiro. Prega para aquela pessoa que você está tanto tempo pregando e cada dia mais ele piorando. Continua pregando para ele, que um dia o Senhor irá tratar com ele. Um dia você irá ver a resposta do Senhor através das tuas orações. Não desiste dele. Não desiste. O Senhor não desistiu de você e nem de mim. Quando o oleiro nos coloca na roda para ser amassado, sabemos que o processo é doloroso, mas é necessário. Às vezes nós passamos por lutas, por dificuldade, e achamos que às vezes nós estamos sozinhos. Para que nós venhamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, nós precisamos às vezes passar pelo deserto, porque é lá
onde nós iremos aprender. É lá onde nós precisamos esvaziar do nosso eu, do nosso achismo. É lá que o Senhor começa a trabalhar. É lá que o Senhor começa a nos tratar. É no deserto. É difícil a gente entender Deus trabalhar quando a gente estamos na abundância. O Senhor precisa às vezes levar a gente para o deserto para tratar conosco. Aí algumas pessoas acham, eu estou no deserto, mas faz muitos anos, Kelly. Olha, tem 10 anos que eu estou nesse vale, nesse deserto. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela passou 12 anos. Aquela mulher, ela tinha esperança em tanta coisa. Ela colocou esperança na medicina, em chá, sei lá o que ela colocou mais esperança. Mas um dia ela ouviu falar que o oleiro ia passar por ali. E ela ouviu falar e ela colocou a fé dela em ação. Ela disse, eu creio que o Senhor irá me tirar dessa situação. Eu creio que hoje eu serei curada dessa enfermidade. Ela não precisou de alguém levar ela. Ela teve que se posicionar. Assim como o Senhor falou com Jeremias, levanta-te. Levanta-te de onde você está. Não espera a sua oração de alguém. Você precisa se levantar. Você precisa agir. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper a multidão. A multidão querendo impedir que ela ganhasse a bênção dela. Mas ela sabia a direção que ela tinha que tomar. Ela sabia que se chegasse até Jesus, ela seria curada. Ela tinha convicção disso. Então, se você ainda continua no deserto, não reclama. Em vez de reclamar, comece a adorar, como diz aquele louvor. Não reclama, porque quando você reclama, você abre uma brecha para o inimigo entrar. E aí quando ele entra, ele entra te dando, não precisa, não ora mais não. Tá vendo aí, o tempo que tu tá orando? Nada foi resolvido. Essas coisas que vêm na nossa mente, é porque nós abrimos a brecha para o inimigo entrar. E quando ele entra, ele faz zonzeira na nossa vida. Porque nós somos falhos, nós somos pó, nós somos barro. Há uma luta espiritual contra nossas vidas. O Senhor quer que nós avance. A nossa mente diz, não, você não é capaz. Você não é capaz, esse lugar aí não é para você. Tem outras pessoas vão fazer. Não, é você que Deus chamou, é você que Deus quer levantar. Levante do lugar que você está de conforto. Nós estamos em guerra espiritual. Enquanto nós estamos aqui, de braços cruzados, aqui nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor, jovens, vidas, Satanás está resgatando para levar para o inferno. Essa semana uma pessoa da minha família falou algo que me chocou muito. Ela malha em uma academia e nesse dia ela não estava. E falaram para ela que teve uma pessoa que chegou para mim e disse, eu só queria uma oração. Eu estou me sentindo tão mal, eu queria que alguém orasse por mim. Isso foi na sexta-feira, igreja. Atente o que eu estou falando. Isso foi numa sexta-feira, uma vida. Chegou na academia dizendo, eu estou me sentindo muito mal. Eu queria uma oração. E não tinha ninguém posicionado naquela academia para fazer uma oração pelaquela vida. E sabe o que aconteceu no sábado? Houve um acidente com aquela vida e aquela vida partiu. Nós não sabemos se ela partiu com Cristo ou sem Cristo. Quantas vezes nós estamos ao lado de alguém, no ônibus, no nosso trabalho, nós não temos coragem de dizer, olha, Jesus te ama. Nós não temos coragem de dizer que Jesus te ama. Nós não temos coragem de dizer, você precisa de uma oração? Você permite eu orar por você? Nós não temos coragem. Mas o Senhor, Ele ainda te ama. Mesmo com teu defeito, mesmo vaso, você com rachadura, o Senhor está moldando você e na hora certa, o Senhor vai te colocar na posição de honra.
Mas para isso, nós precisamos nos posicionar. Quantas vezes eu estava ali no meu trabalho, e que já frequentou lá o meu estabelecimento de trabalho, sabe que eu só trabalho ouvindo louvor. E uma dessas canções tocou no coração de uma cliente lá, e ela começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu perguntei para ela: você quer aceitar Jesus? Ela disse: eu sou afastada. Eu disse: que bom, você não tem saudade da casa do Pai? Ela disse: eu tenho saudade. E o que te impede de você aceitar Jesus agora? Sabe o que impede? O inimigo não quer perder. E houve uma guerra ali entre eu e ela, uma guerra espiritual. E eu disse: Jesus, chega aqui. Não me deixa sozinha nesse momento. Mas algo que a vida dela particular prendia muito ela. E ela disse que não queria abrir mão daquela situação, daquela vida que ela estava vivendo. Porque aquela vida que ela estava levando dava muito lucro a ela. E se ela aceitasse Jesus, ela ia ter que largar tudo. Olha o que o inimigo faz. Ela não aceitou a Jesus. Mas a semente, ela foi lançada. É isso que eu e você devemos fazer. Ah, Kelly, mas eu não ganhei ainda nenhuma vida para Jesus. Mas você está lançando a semente. Lança. Nós fomos feitos para lançar a semente. Se ela vai dar frutos, ela vai crescer. Isso aí já é a parte do Espírito Santo. Mas nós precisamos ser o vaso. Nós precisamos estar pronto para começar a jogar a semente. Para lançar a palavra de bênção. Não tenha vergonha, igreja. Por onde você passar, lance palavra de bênção na vida das pessoas. Enquanto eu e você estamos parados, Satanás está levando vidas. Satanás está levando vida para o inferno. Como essa pessoa mesmo, ela só queria uma oração. E não tinha ninguém naquele dia para fazer uma oração. E quando eu ouvi isso, eu até comentei com o Júnior: meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Um dia de prestação de contas. Nós iremos prestar conta daquelas pessoas que passou pela nossa vida. Não é prestar conta nas pessoas que passou na vida dos pastores, na vida dos obreiros, não. Você irá prestar conta daquelas pessoas que estavam ao teu lado. O Senhor vai prestar conta comigo e com você. Não só com você não, é comigo também. Primeira palavra do Senhor, ela chegou até a mim. Nós iremos prestar conta diante de Deus. De tudo aquilo que o Senhor tem colocado para que eu e você fizesse. E por vergonha, nós nos acovardamos. O medo também faz isso com que a gente não venha avançar. Eu confesso a vocês, como eu já falei no início, o meu desejo é dizer não. Eu disse: não, eu não vou. Tem tanto pastor lá, mas por que logo eu? Mas imediatamente o Espírito Santo disse: é você que tem que ir. Porque o que eu tenho para falar para a igreja é com você, não é com o pastor. O que o Senhor tem para falar com vidas, não é comigo, é com você. É com você, é com você. Deus colocou você lá naquele emprego para você pregar. Na faculdade que você está, é para você levar a palavra. Na família que Deus te deu, a responsabilidade é tua. Não cesse de levar a palavra, não cesse de pregar. A igreja está entendendo? Amém? Amém. Você é vaso, você é escolhido. Você foi pago um alto preço na cruz por você. Deus dá uma ordem a Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. O que Deus queria mostrar para Jeremias? Quando Deus dá uma direção, devemos obedecer. Foi isso que eu acabei de falar. Deus deu uma direção ao pastor Anderson. E o que foi que eu fiz? Eu só obedeci. Pois junto da direção vem a sua palavra nos ensinando como devemos agir. Ô igreja, vocês pensam que é fácil estar aqui?
Mas o Senhor me deu a direção. Como eu poderia agir? Foi o Senhor que deu essa palavra, foi o Senhor que bradou em meu coração. Leva para minha noiva, dizendo que ela é preciosa, que ela é vaso de honra, que ela é escolhida por mim, que eu não vou desistir dela. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele sempre vai dar uma direção, e junto com a direção a palavra. Kelly, eu não vou não pregar porque eu não sei nem por onde começar. Jeremias também falou isso no chamado dele. Senhor Deus, mas eu sou muito novo, eu não sei falar. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Sabe a resposta de Deus que Deus deu a Jeremias e está dando hoje para você? Abre só a tua boca e eu encherei da minha palavra. Se tu ficar de boca fechada, como é que Deus vai te usar? Se tu está de boca fechada, tu precisa pelo menos ter uma ação. Vou sair daqui e vou abrir minha boca. Começa a dizer: Jesus te ama, olha, glória a Deus que você hoje está vivo. Começa a falar assim: Jesus, vem aqui, começa a trabalhar em mim. O que é que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? O maior milagre é nós estar vivo. Hoje nós acordamos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o amor de Deus com a nossa vida, vaso. E às vezes você acha que não tem valor, porque ouviu de alguém que não suporta você. Eu não suporto ela, eu não gosto dela. Não perde tempo com essas coisas. Ora por ela e vai avante. Tem outras pessoas esperando por você. Tem outras pessoas esperando pela tua vida. Você quer ouvir a voz de Deus falando com você? Então você tem que se posicionar. Talvez Ele está falando agora com você. Talvez não, de certeza Ele está falando agora com você. De certeza. Porque essa palavra é para que estão aqui. E aqueles que estão também na internet ouvindo. Se você quer ouvir, continuar ouvindo a voz de Deus, você precisa se posicionar no reino espiritual. Você precisa dizer: Deus, o que o Senhor quer mais de mim? Onde eu preciso abrir mão daquilo que está impedindo o Teu agir na minha vida? Tem uns 7 para 8 anos, eu sou péssima de data, péssima. Mas eu creio que é uns 7 para 8 anos. Está partindo para os 8. E eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração numa situação de luto. A medicina já tinha dito que minha mãe não voltava mais. E ali eu fiz uma oração. Minha mãe, ela orava tanto pelos filhos dela. E principalmente por mim. Mas por que, Kelly? Principalmente por mim. Ela não deixava de orar por todos. Ela orava principalmente por mim. Queridos, essa pessoa que você está vendo aqui, ela nasceu morta. Ela nasceu morta. A medicina, a minha mãe, vou começar em breve, para não passar do horário. A minha mãe, ela já estava no ponto na gestação, 9 meses, já estava para ter. Estava só esperando ter as dores para ir para a maternidade. E aí minha mãe, ela estava trabalhando em um ambiente que ela não viu o fio de cascado, e aquele fio de cascado estava molhado. E aí ela não viu, ela estava descalça, aí ela passou por cima daquele fio. Vocês imaginam o que aconteceu? Ela levou um choque que ela foi jogada na parede. E quem fala nela, eu só sei dessa história, lógico, porque ela contou. Várias vezes eu ouvi minha mãe contar o testemunho sobre a minha vida. E ela foi jogada na parede e a barriga dela secou. E aí nas pressas, corre para a maternidade. Chega lá, no aperreio, né, entre a vida da minha mãe e a vida da criança. Os médicos abriram minha mãe de cima a baixo para tentar salvar a criança. Mas quando abre, a criança já estava pretinha, pretinha mesmo. Da cor dessa caixa aqui, ó. Minha mãe falou que eu saí bem pequenininha, pretinha. E aí, levaram rapidamente para a pedra. Eu até comentei uma vez com a pastora Daisy,
que ela trabalha com a medicina, ela disse, antigamente tinha essa pedra mesmo, não sei se hoje tem. E me levaram lá para aquela pedra. E minha mãe, ela não era evangélica. Preste bem atenção a respeito disso. Quando Deus te escolhe desde o ventre, Satanás, ele já sabe e já quer impedir o trabalhar de Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado. Então, a minha mãe ficou lá na cirurgia o médico tentando fechá-la, né? A criança já tinha saído pequena, sem vida, e me levaram lá para a pedra. E aí, quando a minha mãe tornou em si, ela perguntou para os médicos, cadê minha filha? E o médico falou, a sua filha, a gente não conseguiu salvá-la. E ela entrou em desespero. Ela disse que desafiou os céus, porque ela já vinha sendo evangelizada. E ela, naquele dia, ela disse, me leva até onde está essa criança. E aí levaram a minha mãe, tiraram ela da sala de cirurgia e levaram ela, provavelmente na maca, né? Porque ela não poderia andar. E levaram ela até onde a criança estava, lá na pedra. E minha mãe disse que nesse dia, ela desafiou os céus. Ela disse, se Deus dos crentes, Ele existe, e é como as pessoas falam que é o dono da vida, eu desafio agora os céus, que devolva a vida para minha filha. E aí passou na mente da minha mãe, dizer assim, pega algo muito gelado, água gelada, e joga em cima dessa criança. E assim fizeram, né? A medicina vai, os médicos falam, faz o que a mãe está pedindo. E jogou a água em cima daquela criança. E aquela criança, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela começou a chorar. A medicina ficou sem entender, mas como? A criança já não tinha nem respiração nela. Mas sabe por que aconteceu? Porque uma pessoa desafiou os céus. Ah, não desafia os céus, não. Não desafia Deus. Deus não é pessoas para que nós possamos mentir. Assim minha mãe fez, desafiando se Deus existe. Eu quero ver agora se Ele é o dono da vida. Joga água gelada nessa criança. E eu comecei a chorar. E detalhe, a minha mãe falou que a equipe que estava de plantão, para a honra e glória do Senhor, todos se converteram, inclusive a minha mãe. Satanás, ele já sabia do plano que o Senhor já tinha para a minha vida. Eu era apenas uma criança, mas tinha ganhado a minha mãe já para Jesus. Eu tinha ganhado já aqueles enfermeiros que ali estavam. Você imagina agora, se o Senhor não tivesse compaixão, se o Senhor não tivesse esse amor que Ele tem, eu não estaria aqui. Porque você poderia até imaginar assim, Kelly, com um testemunho desse, era para você estar firme, sempre firme. Mas nós somos seres humanos. Nós somos falhos. É a misericórdia do Senhor que faz com que a gente permaneça firme. Porque diante de uma situação tão difícil, a primeira coisa que a gente quer fazer é largar tudo. É colocar a culpa em Deus. Eu não ia contar esse meu testemunho, mas eu tenho certeza que alguém precisava ouvir isso. Eu não sei se você está passando pelo luto. E talvez você esteja sem esperança. A esperança. O oleiro ainda continua com o controle nas mãos. Não permita que o inimigo coloque dúvida na tua mente, no teu coração. A esperança. O oleiro continua com o controle. Nada foge do controle de Deus. Nada vai fugir do controle de Deus. Assim como o oleiro tem o controle total sobre o barro, Deus tem autoridade sobre as nossas vidas. É Ele que é o Criador e nós que somos a criação. É Ele que fala e a gente que tem que obedecer. O barro por si só não tem forma nem propósito sem as mãos do oleiro. Ei, você sem Deus, você não tem valor nenhum.
Mas quando você permite que Deus entre na tua vida, Ele começa a trabalhar no teu caráter. Ele começa a tirar aquilo que você tinha hábito de fazer. Se você mentia, você passa a não mentir mais. Se você roubava, você passa a não roubar mais. Se você se prostituía, você passa a não se prostituir mais. Talvez alguém que conheça você pode até falar: você está tão diferente, algo está estranho. Responde para essa pessoa: é o oleiro trabalhando na minha vida. Que olhava, quem me conhecia lá atrás e olha hoje para mim, eu já ouvi tanto dizer: você está diferente. Glória a Deus, porque eu estou diferente. É o oleiro trabalhando na minha vida. E todos os dias eu falo para o Senhor: Senhor, arranca aquilo que te impede do Senhor trabalhar na minha vida. Arranca aquela dificuldade que eu tenho. Às vezes, eu não sei vocês, mas a minha dificuldade maior é o meu temperamento. Às vezes eu quero agir da forma que a velha Kelly era. Mas é o Espírito Santo brada no meu coração: eu te fiz de novo. Quando eu permiti Deus fazer isso sobre a minha vida, Ele me colocou em prova. Eu disse: Senhor Deus, o meu temperamento está em tuas mãos. Eu não consigo controlar. A vontade que me dá é de reagir. Aí o Senhor disse: tá bom, Kelly, você vai colocar mesmo o controle em minhas mãos? Eu digo: sim, Senhor, eu vou colocar o controle em minhas mãos, certo? E aí eu fui trabalhar. E aí quando eu cheguei no meu trabalho muito feliz, eu falei: bom dia! Aí teve uma das meninas que fez: para mim seria o bom dia, se eu soubesse que você estaria morta. Olha, o inimigo se levantou com tanta ira. Aí aquela velha Kelly queria... Aí eu olhei para ela: oh, Jesus, tem de misericórdia. Eu olhei para ela e disse: oh, amada, glória a Deus que nem a minha vida e nem a tua vida está nas nossas mãos. A minha e a tua vida está na mão de Deus. E aí eu saí, mas eu chorei. Eu disse: Deus, porque o Senhor permitiu que eu passasse isso? Deus, a vontade que me dá é dar resposta. Aí ele disse: Kelly, tu esqueceu que tu deu o controle nas minhas mãos? Tu já quer tomar ele novamente? Eu digo: não, Senhor, continua com o controle. E hoje, para a honra e glória do Senhor, quando isso acontece, eu digo: sim, Senhor. Eu sei que o Senhor está com o controle na mão. Nada mais me tira do sério. Até tentam. Quando eu estou buscando mais e mais o Senhor, aí chega um abençoado e tenta tirar do sério. Eu digo: Jesus, está em tuas mãos. Eu até ensaio para dar a resposta. Eu digo: olha, filho, se ela vir, eu vou falar assim. Aí o Júnior fica assim olhando. Eu digo: não vou falar não. Deixa Deus trabalhar, né? Deixa Deus trabalhar. Aí recuo. Mas para isso nós precisamos de Deus, porque eu e você não conseguem sozinho. A vontade é de reagir, porque nós somos seres humanos. Você imagina uma pessoa que tu não fez nada e dizer: eu não gosto, eu não suporto você, nem a tua voz eu não suporto ouvir falar, sem você ter feito nada. Nós temos que estar realmente no Espírito, porque a reação da carne é de dar uma resposta. Mas deixa Deus trabalhar na tua vida, vaso, assim como aquela está permitindo cada dia mais Deus trabalhar na vida dela.